Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vamos conversar sobre a mais nova Graphic MSP. Estou me referindo à Marina Expressão. Então sem mais delongas e bora lá! Anunciada na Comic Con de 2023, essa é a Graphic MSP de número 42. Essa é uma coleção que teve início no ano de 2012 com a publicação de Astronauta Magnetar, que foi produzida por Danilo Beruti, e a HQ ganhou diversas premiações, incluindo o troféu HQ Mix de 2013, e vale ressaltar que vai ter uma adaptação para a HBO em formato de animação dessa série logo em breve. Com uma proposta um tanto diferenciada, essa coleção consiste em trazer histórias singulares de personagens da MSP, escritas e ilustradas por artistas brasileiros dos mais diversos estilos, apresentando uma nova perspectiva com relação aos personagens da turma. Antes de falar da Graphic MSP, vou apresentar um pouquinho para vocês a personagem Marina e toda a sua história envolvendo a sua origem. Marina teve a sua estreia dentro dos quadrinhos no início de 1995 no Gibi da Mônica de número 95, em uma história intitulada de Marina Marota Marina. Ao longo do tempo houve algumas mudanças na caracterização da personagem. No início seus olhos não tinham fundos brancos e isso mudou com o tempo, a padronizando com outros personagens da turma. Marina é mais um dos personagens inspirados pelos filhos de Maurício de Souza, e assim como a sua própria filha, a personagem gosta muito de desenhar e tem cabelos ondulados. Ela sempre aparece com uma camisa amarela com a estampa de um alienígena chamado Alfredinho. Em suas primeiras aparições nos quadrinhos, Marina era filha do próprio Maurício de Souza, havendo diversas interações com seu pai dentro do próprio estúdio, e sempre que ela queria, por meio do seu lápis mágico, ela se teletransportava para os quadrinhos. No entanto, com o tempo, essa dinâmica da Marina sair do mundo real e ir para os quadrinhos acabou sendo abandonada, se tornando mais uma personagem fixa do bairro do Limoeiro. Porém, ela se manteve como filha do Maurício de Souza dentro das historinhas. A ideia do lápis mágico também permaneceu e passaram a ter histórias com personagens roubando o lápis dela para tirar proveito, abrindo novas dimensões. Confesso que essa não é uma das minhas personagens favoritas da Turma da Mônica e por esse motivo eu acabei indo com baixas expectativas para a Graphic MSP. No entanto, a Verônica ela conseguiu dar uma profundidade muito interessante para essa personagem e trazer uma mensagem muito bonita com o final dessa história, fazendo se tornar inclusive uma das minhas Graphics MSPs favoritas. Confesso para vocês que eu não conhecia muito sobre o trabalho da Verônica Berta, mas eu verifiquei que no ano de 2018 ela lançou uma HQ que me chamou muito a atenção, chamada Ânsia Eterna, que é uma espécie de releitura em formato de quadrinhos de alguns contos da Júlia Lopes de Almeida, que é uma autora que, para quem acompanha o canal, sabe que eu gosto muito. Aliás, esse material chegou a ser finalista no Prêmio Jabuti de 2019. Enfim, dada toda essa introdução, vamos de fato agora falar sobre a Graphic MSP. Essa é uma história que se inicia com a Marina jogando bola ali com a turma, então fica claro que ela é uma garota que gosta muito desse esporte e faz isso para se divertir, assim como a sua própria arte. Ela desenha por diversão. No entanto, as coisas vão começar a mudar um pouco. Em um certo momento em que ela está conversando com a Aninha e a Milena cita uma espécie de concurso de artes que vai ter dentro do bairro do Limoeiro, dentro da escola deles, e elas acabam perguntando o que a Marina estava planejando expor. No entanto, ela acaba surpreendendo as garotas por falar que não fez nada até agora. Então aqui a gente já vê alguns indícios do que a história vai acabar desenvolvendo. É justamente essa questão da Marina sempre buscar perfeição e por conta disso ela acaba não conseguindo produzir nada. É muito interessante observar também que a Verônica ela inclusive traz uma das características da personagem, que é o seu medo por animais, em especial cachorros. Algo que é demonstrado dentro das histórias da Turma da Mônica, inclusive em Turma da Mônica Jovem tem uma história que aborda esse medo dela. Então tem uma cena aqui que ela acaba saindo correndo do Monicão. Enfim, basicamente à véspera de apresentar alguma coisa dentro da oficina de artes, a Marina acaba não conseguindo produzir nada e isso gera uma das cenas mais interessantes dessa HQ, em que ela cita que gostaria de ter um lápis mágico para abrir uma dimensão e sumir.
Então aqui a gente começa a ter uma dimensão do como que está o sofrimento dessa garota em sempre querer entregar a perfeição, em sempre querer agradar as pessoas. Ela começa a sentir uma pressão muito grande vinda dos outros e principalmente de si própria. Enfim, chega o dia da feira e a Marina não comparece, abandonando a sua dupla de trabalho, Milena. E no dia seguinte, Marina aparece na escola fingindo que nada aconteceu, inclusive ela revela estar aliviada, porque é melhor não entregar nada do que entregar algo que não é perfeito. E após esse evento, a professora dela vai acabar tendo um pequeno diálogo com a Marina, e a garota acaba expondo para sua professora que, de fato, ela está se sentindo muito pressionada a desenhar, e na intenção de ajudá-la, ela acaba oferecendo uma proposta para a garota. Ela informa que a Escola Francesa de História em Quadrinhos vai abrir um concurso para jovens talentos dentro da América Latina, e um professor chamado Jean Auguste vai visitar várias escolas e selecionar as crianças para fazer o seu concurso. Então ela propõe que, se a Marina ela entregar esse trabalho no prazo, ela pode reconsiderar a nota dela dentro dessa matéria. E a partir disso ela vai começar a estudar mais sobre o desenho, de como desenhar, inclusive ela vai começar a ler um livro em que ela vai ensinar algumas técnicas. No entanto, o que parecia ser algo que iria voltar a incentivá-la a desenhar, acaba trazendo ainda mais pressão para ela. Isso porque ela vai começar a tentar se adequar a esse padrão de desenhos, a esse passo a passo que ela deve seguir, a essa fórmula. E cada vez mais ela começa a se distanciar da sua essência, da sua forma de expressão genuína. E essa pressão que ela começa a sentir para se encaixar a certas normas dentro do desenho começam também a afetar outros âmbitos da sua vida, inclusive em sua aparência. O seu cabelo, que é tão característico, o seu cabelo ondulado e comprido, acaba começando a incomodá-la. E vai chegar um momento aqui da história em que ela vai alisar o seu cabelo. Então, cada vez mais, ela começará a se distanciar da sua essência para tentar se encaixar em algum padrão. E é nesse momento que a história ela vai começar a ter os seus tons das cores modificados. Então, no início dela, dá para verificar que a Verônica ela traz cores mais vibrantes, fortes, e no decorrer da história, à medida em que a Marina vai perdendo a sua essência, as cores vão ficando mais opacas, mais cinzas. Então é muito interessante observar como que o humor da personagem também é transmitido por meio da colorização desse material. Enfim, mas aos trancos e barrancos, a Marina consegue finalizar a sua história em quadrinhos para apresentar ao Jean. E ao avaliar de forma muito superficial o quadrinho dela, não chegando nem ao final da história, ele vai dizer o seguinte: sabe, menina, isso daqui não vai dar futuro para você, vai fazer outra coisa da vida. E é claro que nesse momento a Marina ficará devastada. E a forma que a autora consegue representar toda essa raiva, toda essa angústia da personagem por meio das ilustrações é muito interessante. É como se ela começasse a se transformar em um cão raivoso que começa a destruir todos os seus materiais de arte. Eu gostei muito da forma que ela conseguiu expressar os sentimentos da Marina no formato de ilustrações, dando ainda mais impacto dentro da história. É muito interessante observar que a partir dessa história a gente pode fazer algumas observações sobre os conceitos de autenticidade e inautenticidade. Então, no início da obra, a personagem ela busca por uma perfeição nas suas criações artísticas, cedendo a expectativas externas e assim vivendo de maneira inautêntica. Isso começa a afetar inclusive outros âmbitos da sua vida, como eu citei anteriormente, incluindo a sua aparência. Ela permite que opiniões de terceiros guiem a sua expressão artística. No entanto, à medida que a história avança, a Marina percebe que não precisa se submeter a essas pressões. E quando ela decide expressar a sua arte de maneira genuína, de acordo com as suas próprias convicções, ela se aproxima da sua forma autêntica de viver e de se expressar artisticamente. Então é muito interessante a forma em que a Verônica ela consegue abordar as inseguranças da Marina dentro dessa história. Bom, e no decorrer desse vídeo eu citei bastante para vocês o traço da Verônica e como ela consegue dialogar a colorização dessa história com o desenvolvimento da personagem. Em um dos extras aqui dentro da edição vai ser dito o seguinte: Verônica Berta define o seu processo de trabalho, que é feito do início ao fim por software de Photoshop, como meio caótico. Ela primeiro faz um esboço solto da arte e em seguida começa a aplicar as cores, como se fosse uma pintura tradicional. E aí o traço acaba desaparecendo embaixo das tintas.
Ou seja, a autora não adota o processo tradicional de desenho, arte final, cores e etc. Ela faz os tons e o traço definitivo ao mesmo tempo. E esse cuidado se vê em toda a obra, com o uso de diferentes traços e também quando a paleta de cores se altera para mostrar o estado emocional da Marina. Além disso, em algumas páginas de expressão, a autora faz letras cursivas à mão, para dar mais autenticidade. Ainda falando dos materiais extras aqui dessa edição, vai ter uma página em que vai demonstrar todas as referências que a autora faz dentro dessa história a histórias antigas, a Turminha e inclusive a outras graphics MSPs. Enfim, gostei demais desse material, considero essa uma das histórias da Graphic MSPs mais maduras que eu já li. Sem dúvidas é um material que eu recomendo demais para vocês. Agora eu quero saber de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu essa Graphic MSP ou se pretende ler após assistir esse vídeo. Qual que é a sua opinião, discorda ou concorda comigo? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!